Fala galera, tudo bem? Vamos mudar hoje então o tipo de motor que a gente está vendo, tá? A gente já falou sobre motor de corrente contínua, falou sobre alguns circuitos de acionamento, deixei para vocês aí o materialzinho, aliás, deixei o exercício da ponte H. A ponte H, pessoal, ela é utilizada basicamente para inverter, tá? A polaridade que a gente está alimentando a bobina do motor. E a gente vai ver que ela vai ser útil também para os nossos motores de passo, porque para que a gente faça que os motores bipolares deem o passo de forma correta, a gente vai precisar inverter a polaridade, tá? Bom, mas a gente vai falar disso mais para frente. Só para deixar claro, essa aula ela vai ser duas aulas em uma só, tá? Então pode ser que esse vídeo fique um pouco comprido, mas eu vou avisar, né, e vou tentar dividir ele em dois para colocá-la para vocês no Moodle, tá? Bom, então, aula de hoje, pessoal, assunto motores de passo, tá? A gente vai encontrar os motores de passo em vários tipos de encapsulamento. O mais comum que a gente encontra é esse encapsulamento do tipo NEMA, tá? Vocês vão ver várias numerações, mas quando a gente fala, por exemplo, de NEMA 17, NEMA 15, NEMA 21, a gente está falando do tamanho aqui dessa área, tá? E aí nós vamos ter outras variações na numeração que vai falar para a gente qual que é o comprimento dele, né? Quanto maior o comprimento, maior o ímã interno dele, tá? E maior vai ser o enrolamento. Ele vai ter mais enrolamento, portanto vai ser mais força. Vai ter mais força. Então, para a gente conseguir fazer as primeiras distinções dos motores de passo, a gente pode distinguir em relação ao encapsulamento, né? Esse aqui, encapsulamento NEMA, ao número do encapsulamento, NEMA 17, NEMA 19, que vai ser o tamanho, né, dessa área aqui quadrada, tá? E o comprimento dele, que vai falar para a gente qual que vai ser a força, né, qual que vai ser o torque que ele vai ser capaz de operar. A gente tem outros encapsulamentos também. Esse daqui a gente encontra bastante quando a gente vai fazer a aplicação com o Arduino, principalmente porque ele é 5 volts, tá? Geralmente a gente tem motores aqui de 12 volts até 24 volts, mas esse daqui a gente consegue fazer o trabalho dele só utilizando o Arduino. Ele tem um jogo de engrenagens bem forte, bem completo aqui dentro, que deixa ele com uma força bem grande, né? Mas como a gente já falou de redutor, né? Quando a gente ganha em força, a gente perde em velocidade. Então ele é bem devagarzinho, só que ele tem uma força considerável. Dependendo da aplicação, ele pode ser uma boa opção. Bom, a gente tem também alguns outros motores, tá? Esse daqui, no caso, ele é um motorzinho de passo já com uma rosca infinita. A gente encontra ele dentro daqueles drivers de CD, de computador, né? Para fazer abrir e fechar a gavetinha, tá? Que a gente coloca o CD. Eu acredito que é difícil a gente encontrar CDs hoje em dia, né? Drivers de CDs hoje em dia, mas é esse cara aqui que está lá dentro fazendo essa atuação. Por que, que ele que faz essa atuação, né? Porque ele tem uma precisão muito boa, né? Ele tem um controle de velocidade muito bom, ele tem uma frenagem muito boa, ele tem um acionamento muito bom também, tá? Então, a gente vai ver aí as características principais dos motores de passo. Bom, basicamente falando, né, como que os motores de passo funcionam, eles, de acordo com o acionamento das bobinas internas, né, se elas forem acionadas de forma correta, esse motor ele vai trabalhar em passos, tá? Cada acionamento que eu faço, ele anda um pouquinho e para. Daí ele anda mais um pouquinho e para, né? Então ele dá esses passos, né? Mas em algumas situações a gente não vai ver esses passos, né? Esses trancos que ele está dando aqui, né? Ele está andando e parando. Por quê? Porque isso aqui vai ser muito rápido, tá? O chaveamento vai ser rápido e a gente vai conseguir ver ele rotacionando como se ele não estivesse dando passos, como se ele estivesse rotacionando da forma normal, tá? Então isso é uma das características dele. Mas se eu der os passos lentamente, obviamente a gente vai conseguir observar isso. Outra coisa relacionada à velocidade, né? Já que a gente falou de velocidade, se eu dou os passos muito rapidamente, os passos elétricos, né, que são essas energizações das bobinas, se eu fizesse isso muito rápido, não daria tempo desse eixo mecânico acompanhar. E isso pode ser um problema, tá? Porque se ele não consegue acompanhar a tempo, ele não gira, ele fica parado, né? Então ele pode ser atraído no sentido oposto, né? Ele pode ficar rodando em falso, tá?
Então, outra coisa aí que a gente tem que se preocupar na hora de fazer essa aplicação. E quais são as aplicações, né? Basicamente a área de robótica, tá? A área de aparelhagens aí que precisam ter uma precisão maior. Então, por exemplo, né, a CNC, né, a gente pode observar aqui, a gente tem dois motores de passo. Esses motores de passo, eles têm que ter uma precisão boa para fazer a modelagem aí da peça da CNC de forma precisa. A impressora 3D também, que é um objeto aí que está na moda, né? Ela tem motor de passo em praticamente todas as suas atuações de movimento, né? Então, ou seja, tanto no eixo X, Y e Z, altura, profundidade e largura, ela utiliza motores de passo e utiliza com uma precisão altíssima, pessoal. A gente consegue atingir hoje cerca de 0,04 milímetros de precisão no eixo Z e 0,4 milímetros de precisão nos outros eixos. Então a gente tem 0,04 também nos outros eixos. Então a gente mostra aí que o motor de passo tem a capacidade de fazer um controle muito bom de velocidade e de precisão, né? Então ele consegue controlar a velocidade dele, aumentar, diminuir rapidamente, né, de forma instantânea praticamente, mudar de direção também de forma instantânea praticamente, e mesmo assim manter uma precisão muito alta, né? E ele perde onde? Né? Ele perde na velocidade, né? A gente sempre vai falar disso. E também, assim, ele tem uma força considerável, tá? Ele tem uma força para esse tipo de aplicação, mas ele acaba consumindo um pouquinho mais de energia para conseguir ter esse torque. Então, a área de robótica também, no geral, a gente tem bastante motor de passo aplicado. E aqui um exemplo um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, que é, por exemplo, para ajuste de foco, né? A gente tem um esquema de realimentação aqui nessa câmera, né? Que é esse esquema? Ele verifica se o foco está correto, né? Se a imagem está nítida. Se não tiver, o próprio motor de passo aqui de forma automática consegue ajustar esse foco aqui até que ele esteja com uma precisão boa. Bom, quais são as características principais? Ele não tem escovas, né? Diferente do motor de corrente contínua convencional, ele não precisa das escovas para alternar aí a polaridade do rotor. Então ele consegue mover aí sem precisar dessa alternância de polaridade, sem precisar comutar. Então é uma coisa a menos para desgastar, né? Uma coisa a menos para dar problema. Independência de carga. O que quer dizer isso, né? Independente da carga que eu coloque no seu eixo, por exemplo, eu coloquei 1 kg de carga, 2 kg de carga, se eu programar ele para ele rodar naquela determinada velocidade, ele vai rodar naquela determinada velocidade. Independente se eu não tenho carga, se eu tenho 1 kg, se eu tenho 2 kg. Mas se a minha carga máxima for 2 kg, eu não posso colocar 3 kg, por exemplo, porque ele não vai conseguir dar aquele passo. Ele vai ficar parado e não vai conseguir rotacionar. Mas se ele estiver rotacionando de forma correta, ele vai estar exatamente na velocidade que você mandou. Então o controle de velocidade dele é muito bom. Diferente do motor de corrente contínua convencional, que dependendo da carga que a gente colocava no eixo, né, quanto maior a carga, menor seria a velocidade que ele iria rotacionar. Então a gente tem outra diferença aqui bem importante, né? Posicionamento em malha aberta. O que quer dizer isso, né? Quando a gente está trabalhando com motor de passo, a gente trabalha muito com posições, né? Então, ó, eu quero que você ande 100 passos, por exemplo, né? 100 passos você dará exatamente meia volta, ou 180 graus. Ou se tem uma rosca infinita conectada nele, essa rosca vai deslocar 10 centímetros, por exemplo. Ele é muito bom para fazer isso, muito bom para ter essa precisão. E a gente consegue fazer esse cálculo de ângulos, né, que ele vai se mover em relação ao número de passos a partir dessa conta aqui. No caso aqui, o ângulo que ele vai rotacionar vai ser igual ao número de passos que ele vai dar vezes 360 dividido por 200. Aqui no caso 200 é o número máximo de passos, né, o número na verdade que eu tenho que realizar, o número de passos que eu tenho que realizar para ele dar uma volta completa. Então, se fossem 400 passos, colocaria 400 aqui. Se fossem 600, colocaria 600 aqui, tá? E o que quer dizer em malha aberta? Quer dizer, pessoal, que ele não tem um sensor que vai avisar para a gente se ele deu aquela quantidade de passos corretamente. Então, a gente tem que atender essas especificidades dele. Tá? A gente não pode colocar uma carga muito alta e não pode fazer ele rotacionar acima do limite dele.
Então, antes de colocar aquela aplicação para rodar, a gente vai ter que fazer esses testes, tá? Tem como colocar sensor nele? Tem como colocar sensor nele, mas não é a ideia dele, tá? Eu já fiz aplicação de muitos motores de passo e até hoje nunca precisei utilizar um sensor. Só a partir da regulação, da regulagem, né, eu consegui ter a aplicação que eu queria, inclusive na impressora 3D, tá? A gente tem vários sensores na impressora 3D, mas a gente não tem um sensor que conta o número de passos, beleza? Torque estacionário, o que quer dizer isso? Se eu continuo alimentando ele, mas não peço para ele dar passos, tá? Tem diferença isso? Tem diferença em continuar dando energia para ele e pedir para que ele mova, né? Para que ele rotacione o seu eixo, ele vai se manter naquela posição. Se eu não mandar ele rotacionar e continuar alimentando, ele vai travar. Ele vai ficar firme naquela posição. Então, se tiver uma carga no eixo dele, ele não vai deixar cair. Ele vai ficar segurando aquela carga, tá? E o mais importante, né, é que ele tem excelente resposta de partida, parada e reversão. Ele inicia praticamente instantaneamente, ele para instantaneamente e ele inverte o sentido de rotação também instantaneamente, tá? Aqui tem alguns exercícios, tá? Quais são as características de um motor de passo? Estão aqui nesses slides, tá? O que são os graus? Quero saber se vocês entenderam. E quantos passos realizou um motor de passo que possui 400 passos e se encontra na posição 225 graus, né? Então a gente joga aqui nessa fórmula, sabendo que esse cara aqui são os graus, esse cara são os números de passos e o número de passos por volta, tá? Então, esses 3 exercícios para vocês entregarem aí para a próxima aula, beleza? E os tipos de motores de passo? A gente tem 3 tipos principais. A gente tem o tipo mais rudimentar, né, o tipo mais simples, que é o de imã permanente. Recomendo vocês assistirem o primeiro vídeo de apoio que eu deixei lá para vocês, tá? Do All Electronics. Lá tem um menino que ele explica muito bem, principalmente esse motor de passo de imã permanente. A gente tem o motor de passo de relutância variável e o híbrido, que é a mistura desses dois caras aqui. A gente vai ver a diferença desses caras então agora. Quando a gente está falando de imã permanente, na parte central dele a gente tem um ímã, literalmente um ímã. Quando a gente faz o acionamento das bobinas, esse ímã ele vai ser atraído pela bobina que está criando um polo oposto, né? Se a gente for lembrar lá do nosso eletromagnetismo, quando eu tenho um pedacinho de ferro e passo uma corrente, né? Passo uma bobina por ele e passo uma corrente por ele, ele gera um ímã aqui, né? E esse ímã pode estar com a face norte virada para o meu outro ímã, né? Para o meu ímã do eixo, ou com a face sul. Dependendo se ele está com a face norte ou com a face sul, ele vai repelir ou vai atrair esse eixo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu criei aqui nesse meu B', né, uma face sul, ele vai atrair o norte. Então ele vai rotacionar aqui para minha esquerda. Depois eu crio o sul aqui no A', né, e tiro do B'. Então ele vai rotacionar para baixo. Então ele vai dar aqui passos, né? Se eu for criando sul, 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 ele vai, o norte vai acompanhando, né? Sul, 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 sul. Então aí ele vai fazer esse rotacionamento de acordo com os passos, tá bom? Bom, ele costuma ter um maior torque, né? Porque ele é imã com imã, né? Uma tração mais forte, mas ele tem uma menor precisão também, tá? Porque geralmente ele tem um número menor de polos e ele se alinha de uma forma mais rústica também. Então ele tem força, mas para aplicações de motores de passo, geralmente a gente não utiliza esse motor. Beleza? Então aqui é a ideia, né, de como seria o rotacionamento dele, tá? E a gente aumentando o número de polos, a gente tem uma precisão maior, né? Então, por exemplo, se eu fosse criar aqui, né, sul, 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 né, nessa forma de rotação, eu teria uma precisão maior. Lá no caso, eu daria 1/4 de volta por vez que eu chaveasse uma bobina, né, a próxima bobina. E aqui eu tenho 45 graus de precisão, né, dobrei a minha precisão. Eu também posso utilizar, pessoal, a estratégia de meio passo. O que é a estratégia de meio passo? Em vez de acionar uma bobina por vez,
eu posso acionar duas por vez, tá? Eu aciono uma, duas, né? Uma, duas, uma. Vocês podem perceber aqui, ó, que tem um momento que duas ficam vermelhas, tá? E nesse momento, o eixo se posiciona bem no meio aqui das duas bobinas, tá? Dá uma observada nisso. E o que isso quer dizer, né? Quando ele se posiciona no meio, quer dizer que ele tem mais um grau de precisão aqui, né? Porque se ele tinha aqui 90 graus, né, de precisão com essas quatro bobinas, agora fazendo meio passo, ele tem 45 graus de precisão. Então ele tem que dar 8 passos para realizar uma volta, né? Então eu ganhei aí uma precisão. Eu posso posicionar ele em pontos que eu não podia anteriormente. Tenho também o motor, né, de relutância variável. Esse motor de relutância variável, a gente tem a vantagem que ele não precisa ter um ímã permanente internamente, tá? A gente pode ter um ímã, a gente pode ter, na verdade, um núcleo de ferro só, tá? E esse núcleo de ferro, ele vai ser atraído por um fluxo magnético, tá? Entre os polos. O que isso quer dizer? Vamos falar aqui, né? Quando a gente cria um sul aqui e um norte aqui, a gente cria um campo magnético. Esse campo magnético vai ser um pouco abstrato, tá? Mas esse campo magnético, quando a gente passa ele pelo ar, ele tem uma dificuldade maior de passar daqui para cá, tá? Esse fluxo magnético, né? Ele quer vir daqui para cá, ele quer ir do norte para o sul, mas ele tem uma dificuldade maior. O que ele faz então, né? Se a gente coloca um ferro aqui no meio, ele passa com muito mais facilidade, né? O fluxo magnético acaba sendo mais tranquilo de ser passado. Se a gente tem essas saliências aqui nesse eixo de ferro, ele sempre tenta buscar o caminho mais curto. Então vocês concordam comigo aqui, né? Se eu for passar um fluxo magnético de A para A', é mais próximo, né, do que se eu for passar de B para B'. Porque aqui o B' não está alinhado. Então aqui o caminho, ó, seria esse aqui. Mas olha o tanto de ar que eu tenho aqui, né? Eu tenho mais ar aqui, né? Então o fluxo magnético está mais difícil de passar. Aqui no caso, eu tenho um caminho menor, porque essa saliência está alinhada com o meu eixo. Então meu fluxo magnético passa com mais facilidade. Então qual que é a ideia? Eu aciono o A e o A', meu fluxo magnético passa com mais facilidade. Desaciono o A e o A' e aciono o B e o B'. Só que agora ele está com dificuldade de passar. Mas, por fenômenos eletromagnéticos, esse fluxo magnético vai puxar, vai tender a alinhar essa saliência com esse eixo B. Então, essa saliência vai se alinhar com esse eixo B' e essa saliência vai se alinhar com esse eixo B. Então, ele vai dar uma rotacionada aqui. Quando ele se alinhar com o eixo B e com o B', ele vai desalinhar do A e do A'. O que eu faço? Desligo B e B' e ligo A e A'. Então, o fluxo magnético vai passar e ele vai ter essa rotação, tá? Eu tenho aqui um motor, dependendo do número de saliências que eu tenho, mais preciso, só que eu tenho ele com um pouco menos de força, tá? Então qual que é a ideia, né? Vamos observar aqui ele rotacionando, né? Pense que tudo que está claro aqui é que eu acionei. E essas setinhas são um fluxo magnético que a gente tem sendo transmitido entre os polos, tá? Então vocês podem ver que ele está passando pelo ferro, né? E ele tende a atrair esse eixo interno para que essa saliência, né, para que ele possa rotacionar. Né? Então, ligou um que não está alinhado, tende a se alinhar. Tendendo a se alinhar, ele rotaciona. Beleza? Então, essa é a ideia. Né? Mas, basicamente, é a gente ficar acionando aí os polos opostos. Beleza? Um com norte e outro com sul. Ou seja, liguei um aí no negativo, positivo negativo, e o outro negativo positivo, né? Com polaridades invertidas. Aqui outro exemplo, tá? De como que ele funcionaria na prática, né? Na realidade. O alinhamento, né? As luzes que acendem são as bobinas que estão sendo chaveadas no momento. Beleza? Essa daqui são as bobinas, tá? Elas atraem esse eixo principal aqui a partir do fluxo magnético que é gerado.
Bom, e a gente tem também o motor híbrido, né, que junta aí as duas coisas, né? Ele tem todos aqueles polos, né, que a gente conversou, só que ele tem também um ímã permanente internamente, tá? Então esse ímã permanente faz ele ser atraído de duas formas, tanto pela relutância, né, tanto pelo fluxo magnético que está passando aqui no meio do eixo, quanto pela atração que a gente tem entre sul e norte, tá? Então a gente está gerando dois ímãs, né? A gente tem um ímã interno e um ímã externo, e a gente também tem um fluxo magnético passando. Então ele ganha mais força, ele ganha a força do ímã, né, dos ímãs, e ganha a precisão da relutância variável. Então esse cara aqui é o mais vendido no mercado. Tanto é que aqueles modelos NEMA, geralmente eles são todos híbridos, tá? Bom, então a gente tem o ímã interno aqui. Esse ímã a gente coloca o polo norte num ponto, né, o polo sul em outro ponto. Esse é o eixo dele, tá, que vai fazer a rotação. E a gente tem todas essas saliências aqui nos polos, tá? Essas saliências elas vão querer se alinhar com os dentes que estão no meu estator, tá? Então a gente tem os dentes do motor, do rotor e os dentes do estator. Quando a gente for gerar os nossos fluxos magnéticos, quando a gente for gerar as polaridades das nossas bobinas, na verdade, a gente vai gerar sul do lado que está norte, né? E norte do lado que está sul. Então a gente vai ter uma atração mais forte e a gente vai ter um fluxo magnético caminhando aí por esse nosso motor. Os dentes agora, pessoal, eles são muito maiores do que os dentes. A quantidade é muito maior, na verdade. E a gente vai ter passos mais precisos, né? Então, no caso, a gente vai ter aquela história que a gente estava falando de 200 passos por volta, 400 passos por volta, né? Os exemplos que a gente deu até agora foram quantos, né? 4 passos por volta, 8 passos por volta, né? Então, a tendência aqui é alinhar os dentes, né? Por causa do fluxo magnético. E alinhar isso de uma forma mais forte por causa da diferença de polaridade, né? Então, a gente tem aqui a atração convencional do ímã, né, que é esse verdinho sul com norte, e a gente tem a atração também do fluxo magnético, que é esse vermelhinho, tá? Quando a gente não tem os dentes aqui das bobinas, não tem o fluxo magnético, então a gente tem um fluxo aqui que não é produzido por torque, a gente acaba perdendo aí um pouquinho de energia. Mas basicamente falando, os dentes do rotor têm que se alinhar com os dentes do estator. Isso vai estar melhor explicado no segundo vídeo que eu deixei lá para vocês, tá? Recomendo que vocês assistam, lá está ilustrado, está com movimento, está bem explicadinho, tá? Aqui é só uma introdução mesmo. Então, mais um exercício para vocês postarem, tá? Eu vou deixar eles abertos já. Vocês podem postar todos na mesma folha, beleza? E também, pessoal, a gente tem dois tipos de ligação dos motores, tá? A gente tem o tipo bipolar e a gente tem o tipo unipolar. Na verdade, a gente tem até um terceiro tipo que a gente vai encontrar bastante, que é o tipo híbrido. Híbrido não, desculpa. É o tipo... Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Não me fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar provavelmente posteriormente. Mas enfim, quando a gente tem o bipolar, a gente possui dois conjuntos de bobinas, tá? Esses dois conjuntos de bobina, ele vai precisar alterar a sua polaridade para que o passo ocorra de forma correta. Então, por exemplo, se eu tenho positivo aqui e negativo aqui para eu dar um passo, depois eu vou ter que ter negativo aqui e positivo aqui para dar o próximo passo, tá? Eu vou precisar inverter essa polaridade. Como que eu faço para inverter polaridade? Ponte H, beleza? Por isso que a gente falou da ponte H nesse caso, tá? Então, o bipolar, o que a gente precisa fazer é inverter a polaridade. Ah, tá, lembrei o nome. É o motor universal, tá? Motor de passo universal, que ele pode ser tanto bipolar quanto unipolar. A gente vai ver essa ligação no próximo slide, tá? E a gente tem o motor também, né? Falamos do bipolar, unipolar, que a gente vai ter basicamente positivos, né? Fixos na nossa polaridade. No caso, positivo aqui em cima, positivo aqui embaixo, positivo aqui. E aqui nos intermediários a gente vai ter o negativo, tá? Então, dependendo aqui de qual a gente ligar, então se eu ativei esse, por exemplo, né, eu vou ter uma polaridade aqui, sul ou norte. Se eu desativei esse aqui,
eu vou ter a polaridade oposta desse de cima, porque a corrente aqui está passando de baixo para cima e daqui de cima para baixo. Então eu consigo inverter a minha polaridade, só que eu tenho bobinas que não estão sendo utilizadas nesse momento. Então essa é a diferença principal, né? Aqui eu tenho um aproveitamento melhor das bobinas invertendo as polaridades. A gente tem aqui alguns tipos de motor, tá? Essas cores aqui são exemplares. Claro que a gente precisa pegar o manual de instruções daquele nosso motor para saber como que a gente faz a ligação, para saber a sequência que a gente tem que ativar as bobinas para dar os passos, tá? Aqui no caso, pessoal, são aqueles motores que a gente falou, né? Dos motores unipolares, no caso. A gente pode ter de 3 tipos diferentes, tá? A gente pode ter o de 6 contatos, o de 5 contatos e o de 8 contatos. O de 8 contatos é basicamente aquele que a gente coloca uma polaridade e um terra, né? Uma polaridade e um terra, uma polaridade e um terra, uma polaridade e um terra. Aqui no caso, pessoal, a gente tem no de 5 contatos é praticamente a mesma coisa desse. Aliás, o de 6 contatos é praticamente a mesma coisa desse, só que a gente tem os terras juntos, né? Que é uma economia aí de fios, tá? E esse cara aqui de 6 contatos, geralmente ele vai ser o nosso motor universal. Por quê? Porque se eu jogar positivo aqui no vermelho e negativo no vermelho e branco, eu tenho uma polaridade. Eu tenho uma face aqui sul ou norte, né? Se eu jogo positivo no vermelho e branco e negativo no vermelho, eu vou ter o oposto aqui. Então eu consigo fazer a inversão dessas bobinas e deixo, claro, meu preto desconectado, tá? E a mesma coisa para essa bobina de baixo. E aqui nesse caso, o que foi feito foi basicamente um jumper, né, entre os terras. Então a diferença desse para esse cara aqui é que ele tem um contato a menos porque tem um jumper entre os terras. O que isso melhora? Né? Um fio a menos que eu tenho que conectar. Isso acaba sendo bom, né? A gente tem os bipolares também, que é a explicação aqui pra gente, né? Ele cria sul e norte da mesma bobina, só que não ao mesmo tempo, né? Então, crio sul, depois eu crio norte, né? Por exemplo, né? E crio sul, depois eu crio norte. A gente tem também algumas ferramentas, tá? Que a gente pode utilizar para modificar o nosso motor de passo. Como, por exemplo, né? Eu posso ligar uma bobina por vez. Se ligar aquela bobina por vez está me adiantando, né, está sendo o torque suficiente, eu opto por essa opção, porque eu estou utilizando aí menos energia, né, um menor consumo de energia. Full drive, por exemplo, eu aciono 2 bobinas por vez. Então, por exemplo, se eu faço aqui um polo norte para fazer a tração aqui do eixo do motor, eu posso aplicar um sul aqui, porque eu vou ter aqui uma força de atração nesse ponto e uma força de repulsão nesse ponto. Então eu tenho 2 forças agindo para mover o meu torque. Qual que é a diferença, né? Eu tenho um torque maior, só que eu tenho um maior consumo de energia. Isso tudo estaria no manual de instruções do nosso motor, tá? E eu tenho também o half drive, né? Que é aquela manobra lá de meio passo que a gente viu lá no slide anterior, que também a gente pode ver também no manual de instruções, tá? De como que a gente faz essa ligação. Mas lá naquele slide anterior, né, tem como que é a lógica de acionamento das nossas bobinas. E também, pessoal, a gente tem uma estratégia de micropasso, que é uma estratégia um pouquinho mais complexa, só que a gente consegue uma precisão maior ainda. Então a gente consegue, além de aumentar o número de passos, né? Aumentar a precisão, dobrar a precisão usando o half drive, usando o micropasso, atualmente a gente consegue até 64 vezes a precisão. Claro que com um circuito muito mais complexo, um microcontrolador muito mais bem elaborado, tá? Então a gente tem a economia de energia, no caso aqui é o wave drive, tá? A gente tem o aumento do torque quando a gente utiliza o full drive, tá? E o aumento da precisão, né, se a gente utiliza o half drive. E aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo dar o play. Não, tá sem o vídeo, tá? Mas esse último vídeo aqui é mostrar pra gente como que funciona um microstep, né? Ou seja, um micropasso, tá? Ele ia mostrar que o motor ele fica bem mais preciso quando ele está agindo, quando ele está movendo. Bom, mais exercícios aqui pra gente, então vocês vão ter que entregar 3 slides de exercício, tá? Falando aí
desse finalmente aqui, né? Vimos todas as características, né? Todas as ligações de motor de passo. A gente pode fazer a ligação utilizando transistores, a gente pode fazer a ligação utilizando já a ponte H pronta, a gente pode fazer isso alternando a polaridade ou usando metade da bobina só, né? Bom, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer comentários, quem quiser fazer aplicações de motores de passo, entre em contato comigo que a gente conversa melhor. Certo, pessoal? Valeu, obrigado aí pela aula e um abraço para vocês.